respeito de Claudinho. Tem uma nova reunião marcada, vou te atualizar sobre o tema. E Michael vai mesmo rescindir seu contrato com o Al Hilal. O vídeo de hoje do canal traz os últimos detalhes dessa história que interessa bastante gente no Brasil. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Agora, o Flamengo é quem mais tem que aproveitar essa situação do que aconteceu ontem. O Flamengo joga hoje no Maracanã contra o Lanterna Atlético Goianiense. Não dá para dar brecha pro azar. Não dá pro Flamengo entrar desligado. O Flamengo aprendeu. O Flamengo já sofreu isso várias vezes, inclusive contra o Cuiabá no Maracanã, o empate contra o Cuiabá no Maracanã. Agora, ontem, o Flamengo teve uma lição. O Palmeiras levou de 2-0 do Vitória, que também estava na zona do rebaixamento, dentro da sua casa. Agora, o Mauro César, né, Mauro? Você chegou a falar. Grande erro do Abel Ferreira. O Abel tem que assumir a culpa. A culpa é do Abel Ferreira. Hoje o Tite... Falei que a culpa é do Abel. Falei não, a que maior culpa. É também dele, ele é o maior responsável pela má atuação, porque ele escalou um time desfigurado, e aí os jogadores também foram mal, todos são culpados, mas ele é o líder, ele não é o grande responsável quando tem uma boa estratégia, faz uma modificação, coloca um jogador que ninguém espera, o time vence. O mesmo vale num momento de derrota. Ele escolheu uma escalação de um time fragilizado e perdeu o jogo. E aí, Mauro, o que eu te pergunto, tá? É essa situação do Tite. Porque mesmo se o Tite tivesse pensado em poupar alguém para o jogo de quarta-feira, que vai ser no Maracanã, o Flamengo precisa fazer uma diferença contra o Palmeiras, é um baita clássico, eu acho que ele desistiu ontem. Ontem ele viu, cara, Palmeiras perdeu, Botafogo perdeu, eu não estava esperando isso. Eu vou com a cavalaria completa para o jogo no Maracanã contra o Atlético Goianiense, que eu posso ser líder. Aí eu te faço a pergunta, você acha que o Tite pode pensar em poupar alguém por ser o Lanterna Atlético Goianiense e para jogar os dois jogos no vamos ver contra o Atlético Goianiense e contra o Palmeiras ou não? O goleiro titular, Varela, né, o jogo passado, o Wesley estava machucado, ele vai mudar a zaga, Léo Ortiz, que a torcida pede há muito tempo para jogar, vai jogar, tudo indica, e o Davi Luiz, quer dizer. Mas você acha que o Léo Ortiz é para poupar alguém? Ah, eu não sei, eu sei que o Léo Ortiz tem que jogar, né, pelo amor de Deus, né, tá demorando muito, né, para colocar o cara para jogar. Pelo amor de Deus, não dá. Você acha essa zaga ideal queria do o Flamengo jogador, como tratar o jogador no escala do jogador, pô. Você acha essa zaga ideal do Flamengo hoje? Talvez. O Davi jogou mal o último jogo dele, mas ele vinha jogando bem. Pode ser, para mim a zaga é Léo Ortiz, Léo Pereira ou Davi Luiz. Vai voltar Ayrton Lucas, né? Então sai o Vinha, que também não jogou bem no jogo passado, mas está revezando os laterais. Volta o Pulga, que está machucado, joga Gerson, joga Rascaeta, aí ele vai tirar o De La Cruz, que saiu do último jogo, não sei se sentiu alguma coisa, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Eu até achava que ele ia, de repente, poupar o Pedro e o Gerson, que jogaram muitas partidas aí nesse período de Copa América, 90 minutos, né? Mas não, tudo indica que vai ser esse time aqui, daqui a pouco a gente vai ter confirmação. É um time forte, né? Não é um time com garotos, não está colocando molecada na defesa, não, está colocando uma zaga experiente, pô, Léo Ortiz e Davi Luiz. O Ayrton Lucas, quem é o titular da lateral, é ele ou o Vinha? É ele, não é o Vinha. O Vinha até eu acho que é mais jogador, mas ele ainda é o titular, então vai jogar. O Varela era o titular até a Copa América, vai jogar. O goleiro é o Rossi, é o titular. Volta o Pulga, sai o Alan. O único jogador de fora aqui é o De La Cruz, deve jogar o Luiz Araújo, mas nesse caso específico, não sei se o De La Cruz sentiu alguma coisa, ou se ele vai dar uma segurada, até porque ele jogou mal o jogo passado. Mas é um time forte, não está colocando um time fraco, ele não está esnobando o campeonato com essa escalação. Não entendo dessa maneira, não. Acho que ele está colocando um time para ganhar. Ô, Baldo, e em cima disso tudo, todo mundo reclama, né? Tempo de descanso, o quê? O Palmeiras jogou no sábado. Sim. O Flamengo joga no domingo. Um dia. Um dia a mais pro Abel não ter poupado os caras. Exato, ainda tem isso. Agora, se ele coloca o time, Cleiton, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, sabe? Aí ele tá poupando todo mundo. Ele põe um monte de garoto em campo, Carlinhos no ataque. Aí você fala, pô, o Tite... Não é o caso. Ele está colocando um time forte, né? O que ele está fazendo é o que eu acho que é o normal para essa situação. Você gira o elenco, você reveza jogadores, tentando manter um certo nível. Agora, aqueles que você acha mais importante... O Pedro é titular absoluto?
Se alguém dissesse para o Tite, não dá para jogar os 2 jogos da semana. Eu vou esquecer o jogo de hoje. Quarta e domingo. Quarto, Palmeiras, domingo e São Paulo no Morumbi. O Pedro só pode jogar um dos 2. Se eu sou o Tite, jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras eu boto o Gabriel, eu boto outro. Quem que você acha aí que ele balanceou de novo na escalação? Varela é titular mesmo. Não, mas em relação ao jogo passado, ele mudou a zaga. O Fabrício Bruno, provavelmente ele tá... Fabrício e Léo Pereira jogaram. Mudou. Léo Ortiz e Davi Luiz. Mudou o lateral esquerdo, saiu o Vinha, voltou o Ayrton Lucas. Qual que você acha que é o titular hoje? Essa é a minha grande dúvida. Volta o Pulga, sai o Alan e sai o De La Cruz e entra o Luiz Araújo. Então ele mudou 5 jogadores, meio time. Ele tirou o De La Cruz pro jogo de hoje. Sim. É um titular absoluto, né? Mas eu não sei se ele tem alguma lesão, algum problema, porque ele saiu no jogo passado durante. E não jogou bem. Né? Enfim, não sei se tem alguma razão específica. Isso pelas prévias dos colegas lá que cobrem o dia a dia do Flamengo, que tem dado essa escalação, daqui a pouquinho vai sair a escalação confirmada. Ou seja, então você acha que o Tite fez a escalação certa? Você acha que não tem o que criticar? Eu acho que assim, o elenco ele oferece várias opções. O importante é ter um time forte. Esse é um time forte, pô. Não é um time fraco. Ele vai colocar, se for isso aqui, um time forte em campo. É um time para ganhar um jogo. O Abel colocou uma linha defensiva de garotos, ele colocou o Giai, que não tinha jogado ainda, colocou o Maurício, que mal chegou no clube. É um time bem mais mexido. O Esteva voltando de lesão. É que ainda não saiu a confirmação, né, Mauro, da escalação, né? Sai daqui a pouco. Um aqui que eu tô vendo, ele vai com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha. Caramba! Nicolas de la Cruz e Alan, Gesso, Rascaeta, Everton e Pedro. Esse eu acho que foi do último jogo. Esse foi o último jogo. Do último jogo, né? O SoftScore, tô vendo aqui. Esse foi o último jogo. A gente tem um Flamengo que hoje é obrigação ganhar, gente. Hoje é obrigação ganhar. Tico, é o típico jogo. Você teve 2 resultados maravilhosos ontem pro Líder. Você tem um Flamengo com o plantel que tem, né? A força que tem, comissão técnica, tudo. O Flamengo ganhando hoje, ele fica na liderança ainda com um jogo a menos. Já pro segundo turno. Com um jogo a menos. Esse jogo a menos é o jogo contra o Inter, né? Ele assume a liderança com um jogo a menos. Saldo de gols, que era importante com o Botafogo. O Botafogo toma 3 ontem. Diminui o saldo de gol do Botafogo. Isso tudo conta lá na frente. Palmeiras perde. Palmeiras perde, que é o concorrente direto. Olha quantos pontos o Flamengo pode abrir do Palmeiras. O Flamengo, nesse momento, se ele vence, ele vai para 40 pontos. Só que ele passa o Botafogo no saldo de gols. Porque o número de vitórias é igual. Então, eu falei, igual. O Botafogo tomou 3 ontem. Diminuiu o saldo de gol do Botafogo. Aí ele iguala, né? Ao Botafogo. 4 pontos do Palmeiras. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. E pega o Palmeiras daqui a 2 rodadas no Maracanã. No Maracanã. Olha o que pode desenhar pro campeonato. O Flamengo não vem tendo atuações brilhantes, não, hein? Mas vai somando ponto. É isso, porque o Flamengo vinha de empate com o Cuiabá no Maracanã. O Flamengo vinha de derrota pro Fortaleza no Maracanã. Olha só, ainda pode abrir, pegar a liderança. E depois disso, o Flamengo quase empata com o Criciúma em Brasília. E o Vitória foi fora, mas foi fora de casa. Mas sim, o Flamengo nos últimos 4 jogos não teve boas atuações. Hoje é um dia, gente. É por isso que eu tô falando, hoje é um dia pro Flamengo jogar bem, pro Flamengo assumir a liderança. Porque você assumindo uma liderança é motivação para qualquer um. Sim, é uma ótima oportunidade. A rodada foi muito favorável. Então, é um jogo para colocar time forte em campo, para ganhar. Pega depois São Paulo e Palmeiras. Não é uma sequência fácil do Flamengo. São Paulo no Morumbi. O Palmeiras no Maracanã, que, sim, pode ser um jogo. Se ele chega com... Ele ganha hoje, ele abre 4 do Palmeiras. Se ele chega com essa diferença para pegar o Palmeiras... O jogo com o Inter é o mando de campo de quem? É do Inter. Do Inter, né? Aí ele pode abrir uns 7 pontos se ele chegar contra o Palmeiras no Maracanã com 4, como pode fazer hoje se vencer. Ele tem uma chance de abrir 7 ou até mais. 7 então, de segundo turno, hein, Bruno? Não é no primeiro turno, sim. Não. Então é importante, tem que levar muito a sério esse mês aqui de competições, as 3 competições, tem que levar o brasileiro muito a sério. Acho que o brasileiro, sem dúvida, tem que estar à frente da Copa do Brasil. E o Flamengo é um time que realmente jogou mal os últimos jogos, é um fato, e tem que melhorar, é um time que pode jogar mais. Acho que tem uma diferença em relação ao time do ano passado, que o time consegue ainda, às vezes, ganhar jogando mal. Ano passado jogava mal, tomava 3 do Cuiabá, 4 do Bragantino.
porque o time até está tomando gol todo jogo, que tem que melhorar, mas ele não se desorganiza. Ele segue do jeitinho dele. Ano passado, principalmente no período do Sampaoli, tinha alguns momentos que o time ficava muito desorganizado. Assim, ele tomava gol e se perdia completamente. Esse ano ele mantém assim, a sua maneira de jogar. É um time que não se desorganiza, pode jogar mal, está tomando mais gol do que deve. Tomar gol todo jogo num time do Tite não é algo tão normal, mas é um time que se mantém organizado, então ele consegue somar ponto. Ele vai indo do seu jeito, somando ponto, e tem nesse mês uma boa oportunidade aí de abrir distância. E vale deixar claro, né, Mauro? É um Flamengo que assume a liderança do Campeonato Brasileiro se vencer hoje e com um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos, ele tem 2, na verdade, agora. 2 jogos a menos que o Palmeiras e o Botafogo. Joga hoje contra o Atlético Goianiense. E tem ainda o jogo que é dificílimo, mas o Inter tá numa fase ruim. É bom deixar claro, o Inter foi eliminado da Sul-Americana, a torcida tá revoltada, tá questionando. É um Flamengo que tem ainda um jogo a menos contra o Internacional no Beira-Rio. Então, o Flamengo pode hoje empatar em pontos com o Botafogo, mas assumir a liderança por causa do saldo de gols. Só que lembrando que o Flamengo tem esse jogo a menos contra o Internacional. O Internacional não ganha há 10 jogos, hein? Há 10 jogos, mas tem que saber quando que vai acontecer esse jogo a menos, né? Porque aí o Inter pode se recuperar e o Flamengo enfrentar o Inter num momento melhor. Se o Flamengo for eliminado, por exemplo, pelo Palmeiras, esse jogo seja encaixado na última semana, no último meio de semana de agosto. Agora, se o Flamengo avançar nas 2 competições, esse jogo vai ser empurrado lá para frente. Cada vez mais, lá para a data FIFA, sabe lá o que vai acontecer. Até porque o Inter tem outros jogos atrasados que vão ter que ser encaixados aí nesse meio de semana. 4, o Inter tem 15 jogos com o de ontem, né? Quer dizer, tem time com 20, o Inter tem 15, 5 jogos a menos. Então tem esse do Flamengo mais 4 para jogar. E esses jogos vão ser encaixados à medida que os times vão sendo eliminados das competições de mata-mata, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, aí vai pintando brecha e a CBF vai encaixando os jogos do Internacional. Então, se o Flamengo passar pelo Palmeiras e pelo Bolívar, esse jogo vai ser jogado lá para frente, cada vez mais. Aí pode cair numa data FIFA, inclusive. O que aí é ruim para os dois também. O Inter também tem um monte de jogador convocado, né? Aí leva o Valência, leva o Borré, enfim, leva o goleiro Rocher. E o Flamengo provavelmente perde jogadores também, os uruguaios e o Pulga, na próxima data FIFA. Ô Mauro, eu acho de erro aí só o De La Cruz fora. Eu acho que se for para poupar, eu acho errado. Você concorda com o Tite? Acha Eu não sei qual a condição dele, né? Se ele tiver com algum problema, acho que faz sentido. Não porque tem que Porque não saiu lesão, né, na assessoria de imprensa. Também não vi nada sobre lesão. Assim, a questão, assim, não acho que o jogo de quarta-feira é o mais importante. Mas domingo tem o São Paulo do Morumbi. Na minha visão, o De La Cruz tem que se preparar para domingo estar inteiro contra o São Paulo, para ganhar do São Paulo do Morumbi. O Flamengo tem que pensar nisso. Palmeiras no meio aí, você põe um time que for possível. Copa do Brasil, secundário. O time que der, você coloca. Vai ter um time forte. Vai ter um time bom para jogar contra o Palmeiras. Tem elenco para isso. Agora, a gente fala isso, né? Mas você acha que algum deles vai ter coragem? Não vai. É o que eu digo porque, assim, eu acho que é o óbvio. Tite ou Abel? Acho que uma pergunta boa, né? Eu acho que é o óbvio. Agora, o Tite, acho que, por essa prévia, acho que ele está pensando de uma maneira que eu acho que é bem razoável. Você manter um time forte, gira o elenco, então ele preserva alguns jogadores, né? Evita que é questão de minutagem. O Luiz Araújo acho que é uma opção boa para esse jogo. Vai enfrentar um adversário fechado, provavelmente, então ele vai poder abrir mais o jogo com 2 jogadores. Eu vi que o Luiz Araújo tem jogado muito por dentro até, né? Mas faz jogadas pelos lados, dá muita assistência. Aliás, outro dia eu vi um negócio engraçado do SofaScore. Engraçado, curioso. Estava Luiz Araújo e Luiz Henrique. O Luiz Araújo tem números melhores que o Luiz Henrique no campeonato. Tem mais gols, mais assistências, mais chances criadas. E ele é um cara que busca muito o jogo, Ele é né? muito patinho feio nesse time do Flamengo. Eu gosto muito dele. O Luiz Henrique é mais jogador que ele, não estou dizendo... É porque ele erra muito, porque ele arrisca muito. Né? Mas ele é muito patinho feio desse time, é um jogador muito útil. Ele é muito útil. Aliás, uma coisa curiosa, as contratações que o Flamengo fez pagando multa, tá? Tem alguns assim que não teve multa, como o Vidal, que acabou não sendo o que se esperava. Mas também não jogou mal, né? Ele foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, ele entrava nos jogos. Muitas vezes ele entrava nos jogos, ele que acalmava ali, domandava o meio campo. Contra o Corinthians, por exemplo, ele entrou bem. Na Libertadores, por exemplo. Então, não foi o que se esperava dele, que já estava aquela história do ocaso, né? Você viu que o cara já está no descendente, não tem aquele vigor de antes, não era o mesmo jogador. Mas as contratações que o Flamengo pagou multa, nenhum deles deu errado, cara, se você procurar. Uns deram mais certo, outros menos. Todos foram jogadores que deram retorno. O Cebolinha demorou, mas voltou. Tá jogando bem. Está jogando bem.
O Luiz Araújo é um jogador útil. O Alan, o mais criticado, mas acho que ainda está pouco tempo ainda, acho que teve lesões e tudo aí, aquela coisa de torcedor de Flamengo. Veio até machucado, né? Veio já com contusão e tal. O Pulga demorou, mas engrenou. O De La Cruz não precisa falar, Arrascaeta, Gabigol, todos eles deram retorno, Pedro, todos esses caras. Bruno Henrique. Gerson voltou a jogar bem. Gerson voltou a jogar bem, foi contratado 2 vezes pelo Flamengo. Então, acho que assim, as contratações têm dado certo. Tem dado certo. O Alan é o único que ainda não conseguiu se provar. Os outros todos tiveram bons momentos. O Ayrton Lucas está mal, porra. O Ayrton Lucas foi fundamental na final da Libertadores 2022, pô. E fez bons jogos aquele ano. Aquele ano ele só não estava jogando porque o Luiz Henrique jogava, o Felipe Luiz jogava pelo nome. O Dorival colocava o cara pelo nome. Mas o Ayrton já era mais útil do que ele ali. E foi útil e importante naquela final, em Guayaquil. Então, eu acho que a escalação, se for essa mesma, é uma escalação adequada. E assim, é pensar no mês. Você tem que administrar o mês. Tá aí, Mauro, o que você falou, ó. Então aí os números, a comparação do Luiz Henrique com o Luiz Araújo. E aí a gente traz aqui, coloca na tela, jogos, 17 para cada um. Então é bom, que não tem nenhum com mais jogo do que o outro, a média é igual. Isso é anterior ao jogo de ontem, tá? Tá. Então agora o Luiz Henrique tem 18. Gols, 3 para cada um. Assistências, o Luiz Araújo tem uma a mais. 4 contra 3 do Luiz Henrique. Participações em gols, claro, aí ele tem uma a mais, 7 contra 6. Minutos para participar de gol. Olha aí, ó. 191 pro Luiz Henrique, 161 pro Luiz Araújo. Passes decisivos, 13 pro Luiz Henrique, 20 pro Luiz Araújo. Então, dribles certos, 17 contra 26. Então, ó... Grandes chances criadas, 3 contra 7. 3 contra 7, grandes chances criadas. Repito, para mim o Luiz Henrique é mais jogador do que o Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo é um jogador útil e muito patinho feio. Ele entra, faz 2 gols. Esse cara tem que ser titular. Ele vem em outro jogo, joga também. Como você falou, ele arrisca muito, ele chuta de fora da área, ele tenta toda hora. Aí quando tá com o pé descalibrado, isso é um bagre. Não sei o quê. Por isso que eu falo, não tem que dar ouvido, negócio de Flamimimi e tudo. Sempre tem um bagre. O Tite é um idiota, não sabe nada, é burro, não sei o quê. Os jogadores são todos ruins. O tempo todo os caras falam assim. Aí sabe, o Tite é burro também. Não dá. O problema é que o dirigente dá muito ouvido para esse pessoal, né? O Luiz Araújo, e aí eu falo aqui constantemente, ele é o mais corajoso para mim do ataque do Flamengo. De verdade, de coragem mesmo. Ele pega a bola, ele chama a bola o tempo todo, ele arrisca e por isso ele é muito criticado. Porque como ele arrisca mais, ele erra mais. Mas eu concordo com o Mauro. Eu acho um jogador aí importantíssimo para esse Flamengo. Achei uma boa contratação o Luiz Araújo. E na escalação aí que o Mauro acredita que seja a provável de hoje, ele tá escalado provavelmente ali no lugar do De La Cruz, né, Mauro? Não para jogar na mesma posição, mas vai ser o substituto do De La Cruz num esquema diferente. Exato, Aí vai voltar o 4-3-3, tudo indica, né? Embora o Luiz Araújo, como eu disse, tenha jogado muito pelo meio também, né? Mas sem o Wesley, eu acho que ele vai jogar mais aberto. Com o Wesley, ele vem muito trabalhar por dentro, o Gerson abre da direita, o Wesley passa, tem o Arrascaeta. Então, vamos ver como é que vai se comportar, mas eu acho que é um time forte. Se for esse aqui, ele tá levando a sério o jogo, não levar a sério se ele encher de garotos e reservas. Falei, põe o Carlinhos, que fez o gol no jogo passado, põe o Vitor Hugo, põe o Matheus Gonçalves, põe o Cleiton na zaga, sabe? Aí, você está colocando um time cheio de juvenis. Aí você está tratando o jogo como um jogo menor. Não é o caso, ele está colocando um time forte. O Tite gosta de pontos corridos, né? Acho que se dependesse do Tite, eu acho que ele priorizaria pontos corridos. Acho eu. Mas sabe como é, né? Ninguém tem coragem. Eu já perguntei a gente do Flamengo, pessoas do Flamengo. E eles não falam, cara. Qual é a prioridade? Não tem prioridade. Tem que ter prioridade. Você está envolvido. Tem que ter, todos deveriam ter. Como é que você vai não ter prioridade? Vamos tentar tudo. Não dá para tentar tudo. Você pode até tentar tudo, mas você tem que ter uma prioridade. Qual a competição mais importante? Você tem um jogador que não dá para jogar todos aqueles jogos, você vai escolher em qual competição ele vai. Enfim. Eu acho que a prioridade sempre acaba sendo mata-mata de quase todos, porque é o imediato. É o imediatismo. O brasileiro, a gente está para recuperar. Sim. O brasileiro, pontos corridos. Mas é isso que eu falo, porque eu vou perguntar para você também, Bruno, e até para o Vamp, o que eu perguntei para o Mauro. Eu acho que nem o Tite, já dando minha opinião, nem o Abel vão ter coragem de poupar alguém no Flamengo e Palmeiras. Acho mesmo. Porque, como diz o Mauro, o torcedor é chato, vai ter nas redes sociais gente cobrando. Como assim? Jogo... Porque se você for pensar hoje, para mim,
É a maior rivalidade do futebol brasileiro. Eu sei que vão negar, o jogador do Flamengo vai falar, não, nosso rival é o Vasco, é o Fluminense. O Palmeiras vai falar, não, nosso rival é o Corinthians, é o São Paulo. Mentira. Hoje, o jogo da atualidade é Flamengo e Palmeiras. É os que vêm conquistando títulos aí Sim. e brigando no E final de disputaram Libertadores, pô. Então, por isso eu te falo, Tico, ó, olhando a tabela, o Abel Ferreira fala assim, ó, pô, o Flamengo, que eles alegam assim, ó, um teve o dia mais para descansar do que o outro, né? Não tô falando só deles, não, todo mundo, Rogério Ceni fala, treinador, todo mundo fala. Sim. Então, se o Abel olha assim, pô, meu principal rival é o Flamengo, time, cavalaria total contra o Vitória, tem um dia mais para descansar do que os caras. Sim, joga quarta. Ele só joga quarta. Tem um dia mais ainda para descansar, não é isso que eles falam? Pô, outro dia a gente teve menos tempo de descanso, o outro jogou. O Palmeiras levaria vantagem com um dia a mais de descanso. Eu também acho difícil que deixe bem claro, não, a Copa do Brasil está atrás, a gente vai priorizar o brasileiro, vamos descansar o jogador aqui. É muito difícil fazer isso por todo o ambiente, né, do futebol brasileiro em tudo, né, de torcida, de imprensa, de diretoria, o ambiente interno e externo, né, o futebol brasileiro ele é muito imediatista, assim, muito resultadista, tem que ser para agora, e aí o brasileiro teoricamente dá tempo de ver depois. E tem uma coisa, né, até dentro dessa lógica, né, quando você é eliminado de um mata-mata, você tá fora, você não joga mais. No brasileiro você vai continuar jogando. Então você é eliminado, só que muita gente não percebe que você já está eliminado. Você, às vezes, em 10 rodadas já está eliminado da briga pelo título, se você começa muito mal. Só que as pessoas não percebem, ou muita gente não percebe, porque você vai jogar até o fim. No mata-mata você é eliminado e não joga mais. Então, essa coisa imediatista de tudo tem que ser espetacular, tudo tem que ser para agora, se perder é uma tragédia, acaba levando com que o ambiente leva para isso do mata-mata acabar sendo prioridade mesmo em relação ao brasileiro. E para mim, como o Vamp falou, o Mauro falou, eu concordo totalmente, o brasileiro é um título muito mais importante que o da Copa do Brasil. E vocês acreditam que nenhum dos dois poupa para quarta-feira? Eu acho que não. Ou não vai assumir que poupou. Sim. Né? Vai tirar, se falar que tá lesionado, Sim. falar que não tem condições de jogo, mas assumir que vai poupar não vai. Porque é o que o Mauro diz. Quem tem que dizer prioridade é o clube. Duvido que vá Spindel, Landim, Braz, Leila. Quem é o diretor do Palmeiras? É o Anderson Barros, né? Anderson Barros. Duvido que eles vão botar a cara e vão falar, demos a ordem para priorizar Brasileiro e Libertadores. Não vai. Não vai. Não vai. Bora falar agora sobre Claudinho. Ainda há esperança dele virar reforço do Flamengo? A resposta é sim. E os dirigentes do Fla programaram para o início da próxima semana um novo encontro virtual com dirigentes do Zenit. É bem verdade que quase toda a negociação tem sido traçada pelo Flamengo em parceria com os representantes do atleta, o pessoal da Elenco Esportes. O Flamengo tem muito menos trânsito com os dirigentes do Zenit do que os representantes do jogador. Vale a lembrança de que o pessoal da Elenco Esportes, do Fernando Garcia e do Guilherme Miranda, tem excelente trânsito com Alexander Medvedev, o presidente do Zenit. Talvez até por isso que o Marcos Braz tenha feito a confusão do presidente ou do ex-presidente da Rússia com o presidente do Zenit. Ele mal falou com o pessoal lá na Rússia. Toda essa negociação tem sido conduzida pelo Fernando Garcia. Pois bem, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. O Zenit no primeiro momento aceitou, depois criou uma série de dificuldades. A ideia do clube russo era fechar a contratação de um jogador para o lugar do Claudinho antes de negociá-lo. E eles têm enfrentado dificuldades. O Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, já está descartado. Foram duas as possibilidades ou as propostas feitas pelo Zenit e o Palmeiras recusou ambas. Diante desse cenário, o Flamengo vai tentar entender quais outras alternativas teria para fechar com o Claudinho nessa janela. Jogador que não teve proposta para renovar o contrato com o Zenit e não tem a mínima intenção de ficar por lá. Ele quer ser negociado com o Flamengo e tem feito barulho em cima disso. Só para completar sobre o Fla, Tite vai mudar seu sistema defensivo, a dupla de zaga. Para a partida desse domingo, deve ter Léo Ortiz e Davi Luiz jogando juntos. Bora fechar o vídeo para falar sobre Michael. Tenho contado bastante sobre o atacante de 28 anos de idade, é que os dias por lá são decisivos. O contrato do Michael com o Al Hilal se encerra em janeiro do ano que vem, mas vai haver a rescisão automática do contrato
de forma amigável e Michael em alguns dias estará livre no mercado para escolher onde jogar. Ele vai ter propostas da Arábia, mas a maior possibilidade é que ele venha ao Brasil e aí quem fizer a melhor proposta / projeto vai levar um atacante de 28 anos de idade sem custos. Só para explicar a situação. O Michael vai jogar a Supertaça da Arábia Saudita pelo Al Hilal. Essa partida está marcada para 13 de agosto. A partir do dia seguinte, as partes rescindirão o contrato. É que o Al Hilal vai precisar da vaga de estrangeiro do Michael para inscrever o Neymar em setembro e também ainda vai precisar abrir mão de outro estrangeiro para poder ter a chance de contratar alguma estrela do futebol no mundo. Uma das possibilidades seria Vitor Roque, brasileiro que pertence ao Barcelona. Então, a situação é a seguinte: joga no dia 13, fica livre no dia 14. Inscrições no futebol brasileiro se encerram em 2 de setembro. Há um prazo, uma janela para que ele possa ser contratado, passar por exames médicos, assinar o contrato e ser registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. Nicola, para onde é que vai o Michael? Se o Flamengo fizer valer aquilo que estava combinado quando ele trocou o Flamengo pelo Al Hilal, a tendência é que o Michael volte para o Fla. O jogador já havia dado a palavra ao Marcos Braz que se tivesse oferta fecharia com o Fla. O Corinthians precisa de atacante de velocidade. Essa é uma das maiores carências do atual elenco. O Corinthians, em janeiro, tentou o Michael, em julho do ano passado também havia feito proposta. Se o Corinthians abrir os cofres, pode acabar contratando um jogador dos mais interessantes. Em relação ao São Paulo, já circulou a notícia de que o Michael era torcedor do São Paulo na infância. Caberia no tricolor? Use o espaço para comentário para dizer onde é que você acha que o Michael deveria fechar. Só para arrematar, a temporada passada é de 52 jogos, com 11 gols e 10 assistências, jogador super importante, numa temporada marcada por grandes conquistas do time saudita. Fala galera! Hoje vamos falar sobre uma disputa inusitada que está rolando entre a Globo e o Flamengo. Os dois gigantes estão brigando no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo direito de usar a marca O Mais Querido. A Globo registrou essa marca para um novo projeto no Globoplay, mas o Flamengo, que é nacionalmente conhecido por esse apelido carinhoso desde os anos 1970, não gostou nada disso. O Mais Querido é um lema muito usado pelo Flamengo em suas campanhas e nas redes sociais, servindo como uma grande motivação para os torcedores. A situação ficou tensa quando a Globo decidiu registrar essa marca, pegando o Flamengo de surpresa. O clube, então, apresentou uma oposição ao pedido da emissora, alegando que já havia feito algo semelhante antes. Os documentos sobre essa disputa foram acessados pelo F5. A questão é que a Globo alega ter registrado a marca antes do Flamengo, mas o clube está firme na defesa de que o uso do apelido é algo histórico e profundamente ligado à sua identidade. Essa briga é importante porque envolve o uso de um lema que representa muito para os torcedores do Flamengo. Além disso, a questão do registro de marcas é algo sério e pode impactar bastante em termos de direitos autorais e comerciais. Vamos acompanhar de perto essa disputa e ver como ela se desenrola. Enquanto isso, é sempre bom lembrar que o Mais Querido é uma expressão que carrega muita história e emoção para todos nós, torcedores do Mengão. Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível, sem perder de vista o que esse apelido representa para o clube e sua imensa torcida. Então galera, fiquem ligados nas novidades sobre esse caso e continuem apoiando o Flamengo, que é e sempre será o mais querido do Brasil.